Fala investidor, tudo bem? Meu nome é Thiago, aqui do Seja Holder, e hoje vamos compartilhar com você a nossa experiência que mudou a forma de investir através da metodologia Buy and Hold, que é a metodologia mais utilizada aí pelos maiores investidores do mundo. E também como essa perspectiva mudou totalmente a nossa visão de investimentos de longo prazo. Vinheta. Meu nome é Jonas, então, e vamos entender essa metodologia Buy and Hold aí que é tão falada, né? Lembrando que essa metodologia, pessoal, é uma forma de abordar os investimentos com perspectiva de longo prazo, focando em boas empresas. Então a gente foca em investir em empresas que tenham um bom histórico, empresas que tenham uma perspectiva de crescimento ao longo do tempo, tenham uma perspectiva de manter os seus lucros ao longo do tempo e, obviamente, de ganhar com todo esse crescimento. E para isso, claro, existem vários detalhes fundamentais que a gente precisa entender para analisar as principais empresas. Isso a gente vai entrar mais a fundo logo mais. Outra coisa que eu quero falar para vocês é os benefícios do Buy and Hold. Tem dois benefícios que são excelentes, pessoal, que só a nossa estratégia tem. Uma delas é se aproveitar dos juros compostos, ou seja, a gente vai investindo mensalmente, aportando mensalmente em empresas, fundos imobiliários, enfim, e a gente vai trabalhando o juro sobre o juro. No caso, a gente tem o nosso dinheiro investido lá, esse dinheiro, por exemplo, é R$1.000 que a gente colocou. Daqui a um mês, 2 meses, ele já vai ter rendido um pouquinho, ou você já vai ter recebido um pouco de dividendos, e você vai ganhar juros sobre o juro, né? Então você vai multiplicar esse capital ao longo do tempo. Além disso, tem o benefício de a gente não precisar pagar imposto, né? Como a gente teoricamente não tem a perspectiva de vender uma empresa, a gente faz uma análise muito minuciosa antes, de modo que a gente possa sim investir em boas empresas, então a tendência é que a gente não as venda. E não vendendo, a gente não precisa pagar imposto, né? Lembrando que a gente tem aí uma isenção de até R$20.000 mês de venda, tá? Para pagar imposto. E aí, na nossa metodologia, a gente não precisa estar se preocupando com DARF, emitir DARF, pagar imposto de renda, enfim. Outra coisa, então, que é essencial é que isso é uma estratégia clara. Você utiliza o Buy and Hold para investir, mas dentro disso ali você tem que ter uma estratégia clara de alocação de ativos. Quanto eu vou ter em cada ativo, qual o percentual ideal de cada ativo. E para isso eu vou trazer um exemplo para vocês bem claro. O Guto vai botar aqui na tela. Isso aqui é o gráfico da PetroRio, pessoal, lá de 2011 até os dias de hoje. Se você for ver, lá em 2011 a PetroRio estava a R$44, que é mais ou menos o preço que ela atingiu somente agora, 12 anos depois. E aí você faz a pergunta, né? Muitas pessoas olham, meu Deus do céu, então se eu investir lá em 2011 comprando a R$44, eu só recuperei meu dinheiro agora? Não, pessoal. E aí que a estratégia clara entra em evidência, que o poder dos juros compostos entra em evidência. Quando a gente monta uma estratégia onde aloca um percentual ideal em cada ativo e a gente acredita naquela empresa, a gente, obviamente, se o preço do ativo cair, o percentual cai também e a gente vai recomprar. Então, nesse exemplo da PetroRio, se você tivesse investindo R$1.000 lá em 2011 a R$44 e depois investindo R$1.000 a cada 6 meses nessa mesma empresa, você teria investido, ou seja, dinheiro do seu bolso teria saído R$25.000. E sabe o quanto de patrimônio você teria acumulado? Mais de R$1 milhão. R$1.096.000. Ou seja, com 25 mil investidos, realmente colocados o dinheiro lá, você teria acumulado mais de R$1 milhão numa empresa que estava a R$44 lá em 2011 e só voltou a R$44 agora. Por quê? Estratégia clara, aportes constantes, o poder dos juros compostos ao longo do tempo. Então isso é que a nossa metodologia consegue nos trazer. Claro, né, pessoal, isso aqui é um exemplo de uma empresa, não é toda empresa que, se o preço caiu, ela vai voltar a subir, né? Tem que entender os fundamentos da empresa, que é o que se baseia a nossa metodologia, mas é um exemplo claro para vocês de que a metodologia funciona numa empresa que só atingiu o preço lá de 2011 agora, em 2023. Vamos aí então a alguns detalhes aí dessa metodologia do Buy and Hold. O Jonas ele já foi comentando algumas coisas, né? E agora a gente vai pontuar isso em pilares que realmente são da metodologia. Então, o principal fato é justamente isso, né? A gente escolher boas empresas, olhar o histórico delas, como é que é o retorno em relação a elas, porque a gente faz essa análise bem criteriosa para realmente entender aí os fundamentos dessas empresas, né? Então é nisso que a gente se baseia ao investir. A gente não faz nenhum tipo de especulação, enfim, a gente vai olhar realmente os dados da empresa, quais são os fundamentos, quais são os indicadores aí de performance dessa empresa que vão fazer com que a gente decida investir nela ou não. E sempre olhando isso muito no longo prazo, né? Entendendo se essas empresas elas já deram bons resultados, a tendência, né, que boas empresas elas continuem dando bons resultados. Então é isso que a gente busca quando a gente vem fazendo uma análise aí voltada nos fundamentos. Então a gente vai olhar aí critérios como preço sobre lucro, a gente vai ver questões de endividamento, que é muito importante, né?
que essa empresa ela não tenha dívidas, olhar as margens em relação se ela tem boas margens bruta ou líquida, porque isso vai mostrar um poder competitivo muito grande. Empresas com margens muito reduzidas, elas têm dificuldade no mercado mais competitivo, né? E também ver como é que é o crescimento dessa empresa, como é que é o retorno aí dessa empresa ao longo do tempo. Quando a gente vai para esse tipo de investimento, né, metodologia, a gente também tem que entender muito bem os percentuais que a gente vai alocar em cada ativo ou em cada classe de ativo. Então, como eu tenho uma estratégia clara de investimento, eu tenho que entender o quanto que eu vou investir lá em ações, o quanto que eu vou investir em fundos imobiliários, o quanto que eu vou investir no exterior, né? Daqui a um pouco, entender muito bem o meu perfil de investidor, se ele é mais conservador, moderado, agressivo, porque daí isso vai compor a minha carteira. Então, às vezes ali um perfil até mais conservador, talvez vai ter até renda fixa dentro dos seus investimentos, né? Dependendo dos seus objetivos. Eu e Jonas aqui, por exemplo, a gente é um pouquinho mais agressivo, a gente acaba investindo mais em renda variável. Mas tudo é entender quais são os seus objetivos financeiros, qual a sua propensão ao risco, porque isso vai trazer tranquilidade realmente nos seus investimentos. E outra coisa que é importante, mesmo que a gente invista no longo prazo, a gente tem que entender que a gente sempre tem que estar olhando a nossa carteira, fazendo esse rebalanceamento. Então, depois que eu definir os meus percentuais, né, eu vou continuar acompanhando meus investimentos e fazendo esse balanceamento. O Jonas deu um exemplo agora ali, por exemplo, de uma ação que caiu o percentual. Se eu já defini o percentual que eu quero ter dela, então, e ela baixou, eu vou comprar mais dela, já que ela mantém seus fundamentos. O mesmo vai acontecer nas classes de ativo. Isso facilita também os nossos investimentos. Se daqui um pouco lá eu tenho um percentual em ações, fundos imobiliários no exterior, e um deles está mais abaixo, é onde eu sei que eu tenho que investir. Então isso fica mais fácil, a gente consegue ver também que a gente consegue acabar tendo boas oportunidades porque vai estar investindo nas baixas de determinadas classes de ativos. E a gente sempre tem que acompanhar isso, não é simplesmente investir, olhar uma empresa, querer investir nela e esquecer. A gente não precisa olhar isso diariamente ou mensalmente, mas é importante ali a gente olhar por semestre, olhar os resultados, talvez trimestrais, como é que são aí as informações da empresa, mas num período mais longo. Então não preciso me preocupar ali tanto no detalhe, mas sempre tenho que estar acompanhando para ver se eu não tenho que mudar alguma coisa na carteira. Então acaba que dessa forma a gente consegue ter uma tranquilidade maior e conseguir investir de uma forma muito mais fácil. E por que a gente adotou essa metodologia? Então é importante salientar que antes de adotar essa metodologia e seguir à risca ela, a gente viu outras também, né, outras possíveis metodologias de investimento, mas a gente optou por essa por vários fatores. Um dos fatores é que, pessoal, os investidores de mais sucesso do mundo, os mais ricos, os construíram o maior patrimônio do mundo, são investidores que utilizam o buy and hold. Então é uma metodologia comprovada e utilizada pelos maiores e melhores investidores do mundo, né? Um segundo é que é o jeito mais fácil, sim, da gente construir patrimônio ao longo do tempo. Além disso, a gente consegue dedicar o nosso tempo ao que realmente importa, nossa saúde, nossa família e nosso trabalho. Lembrando que é o trabalho onde a gente vai ganhar dinheiro. E a Bolsa de Valores, usando essa metodologia Buy and Hold, é onde a gente vai multiplicar o nosso dinheiro. Outro fator importantíssimo é que a gente faz o dinheiro trabalhar para nós. Então, o dinheiro está lá investindo em boas empresas e essas pessoas, né, que estão nessas empresas, elas estão trabalhando, gerando receita, gerando lucro e nos pagando em forma de dividendos. Então, a gente faz o dinheiro trabalhar para nós e não somente a gente trabalhar para o dinheiro. E segundo pesquisas, né, isso são várias pesquisas, já vocês podem colocar no Google e olhar aí, 99% dos investidores que seguem essa metodologia ganham dinheiro no longo prazo. Diferente de outras metodologias, como o Day Trade, por exemplo, que segundo pesquisas também apenas 2 a 3% ganham dinheiro num período aí de vários pregões seguidos. Sendo que desses 2 a 3% ainda, a grande parte deles tira um salário de torno de 2 a 3 mil reais, que é um salário pequeno para o estresse todo que se tem nesse tipo de metodologia. Então, esses são os fatores principais que nos fizeram escolher o Buy and Hold e seguir ele tão à risca e passar adiante também. Sim. E como é a nossa percepção em relação aos investimentos? O Jonas comentou, né? A gente acabou estudando várias formas, várias metodologias e realmente o Buy and Hold é o que nos trouxe maior tranquilidade, né? A gente estudou sim várias metodologias, mas não foi aí atrás de investimentos como Day Trade, enfim, outros investimentos aí, ou formas que são apresentadas aí na internet, mas com esse estudo a gente conseguiu ter uma tranquilidade maior em relação aos investimentos e entender realmente que o Buy and Hold é o que nos traz mais tranquilidade e segurança ao longo do tempo.
Claro que logo ali no início, até que a gente teve algum aprendizado inicial, a gente também olhava alguma coisa do valor da cotação, das ações, ficava um pouco preocupado com isso, mas ter essa estratégia clara nos trouxe essa tranquilidade, né? O que às vezes não se vê aí em outras formas, né? Onde tu tem que estar analisando diariamente, enfim, tendo essa preocupação ali com oscilações, tem muita gente que acaba sendo afetado por notícias também. Então, o Buy and Hold nos trouxe isso, essa tranquilidade e segurança que é muito importante nos investimentos. O Jonas mesmo comentou, os investimentos é para multiplicar o nosso patrimônio, né? A gente tem que focar nossa atenção aonde a gente ganha dinheiro. E é aí que também os investimentos eles nos ajudam. Então o investimento nos trouxe mais foco, mais disciplina. A gente começou a entender melhor as empresas, os modelos de negócio. Com isso, a gente sempre comenta que a gente virou empreendedores melhores porque a gente conseguiu entender como as empresas funcionam, como empresas dos segmentos que a gente atua funcionam, quais são os números dela e trazer isso para as nossas empresas. Então a gente entende que sim, os investimentos eles nos ajudam também em outras áreas aí da nossa vida e fazem com que a gente também tenha aí uma ambição de ganhar mais, poder investir melhor e até trazer uma vida financeira melhor para nós e para as nossas famílias. E o tanto que isso já trouxe benefício para mim, isso é visível, né? Pra vocês terem uma ideia, hoje eu estou com 32 anos então, e se eu for pegar dos meus 29 ali até os dias de hoje, que é quando eu comecei a investir, comecei a estudar mais a fundo os investimentos, eu multipliquei meu patrimônio por 10 vezes, quase 10 vezes, dos 29 aos 32 anos, estamos falando de 3 a 4 anos. Eu acumulei 10 vezes mais patrimônio do que eu acumulei nos 28 primeiros anos da minha vida. Justamente por isso, porque eu fui atrás de renda extra, porque eu me tornei um empreendedor melhor, eu comecei a ganhar mais, eu fui mais disciplinado, fui mais focado, comecei a estudar mais. Então tudo isso fez com que os meus resultados se tornassem exponenciais. Então realmente o crescimento que eu tive financeiramente, pessoalmente também, minhas relações foram muito melhor, porque quando a gente começa a estudar mais, a gente começa a sair um pouco também do nosso campo somente de visão, estudar também parte de desenvolvimento, parte de relações humanas, como é que funciona, enfim. Então a gente começa a melhorar em várias áreas da nossa vida. E isso os investimentos me trouxe, foi muito claro. Então além do meu upgrade financeiro, vamos dizer assim, o tanto que eu multipliquei meu capital ao longo desses 3 a 4 anos que eu estou investindo, o meu crescimento pessoal foi muito melhor. Minha relação com a minha família foi melhor, minha relação com os meus amigos foi melhor. Eu soube dar prioridade ao que realmente importa, a relação com a minha esposa foi melhor. Então, tudo isso fez com que eu crescesse bastante, né? E, bom, quais perspectivas que a gente tem também para o longo prazo, né? Eu acho que isso é importante a gente dizer também, a gente sempre fala de longo prazo, mas nesse momento que a gente está vivendo, esse turbilhão aí que a gente está vivendo, né? De agora começou a cair a taxa de juros. Então, o que vai acontecer com o mercado nos próximos anos e se é um bom momento ou não para investir, né? Então, eu deixo até um convite para vocês. Semana passada eu fiz uma live que eu falei justamente isso, né? Teve a queda da Selic, eu falei as perspectivas futuras e o que eu acredito que vai acontecer com a bolsa aí nos próximos 2, 3, 4 anos. Então, vale a pena dar uma olhada, tá? Deem uma olhada nessa live, ela tá salva aqui na playlist ali no ao vivo, acho que ela tá. Então, é só olhar, é a última live que tem, vale a pena conferir e qualquer dúvida que vocês têm também, é só nos questionar. Vamos aí então a um resumo, né, do vídeo de hoje. A gente entende que quando você quiser começar a investir, quem não começa a investir ou quem já está investindo também, é importante sim entender metodologias de investimento, buscar referências em relação a isso, ver como é que foi o resultado das pessoas que investem de acordo com essa metodologia. A gente fez isso, a gente estudou, a gente viu que sim, o Buy and Hold, ele trouxe maiores resultados aí para as pessoas que acabam investindo. Não é à toa que hoje os maiores investidores utilizam essa metodologia. Os pilares ali de tranquilidade, segurança, né, em relação ao investimento, eu acho que isso é muito importante, são pontos principais, porque isso com certeza vai fazer com que a gente deixe o nosso foco para outras questões que são importantes aí na nossa vida e não deixar de buscar conhecimento. Então isso é fundamental, né? Mesmo que a gente já tenha definido uma estratégia de investimentos, a gente sempre vai buscar novas formas de investimento, analisar novas empresas, enfim, a gente sempre vai estar por essa busca de conhecimento. Isso é bom tanto nos investimentos quanto em outras áreas aí da nossa vida. E quando a gente começar a investir, a gente ter objetivos bem definidos, né? Então, às vezes eu posso ter um investimento também de curto prazo, entender onde que eu tenho que investir, investimentos de longo prazo, como que eu faço essa estratégia, entender muito bem qual o seu perfil de investidor, porque isso sim que traz tranquilidade, entender bem que ativos você pode investir, qual o risco que tu quer tomar.
Então, tudo isso é importante quando a gente faz a nossa estratégia de investimento. Então, de forma geral, é isso. É importante que vocês comecem a investir, buscar conhecimento também. Aqui a gente tem diversos vídeos, mais de 200 vídeos falando sobre vários tipos de investimento, analisando ativos. Então, vocês conseguem ter muito conteúdo gratuito para começar a investir. E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem deixar aqui nos comentários que a gente vai respondendo vocês. Então, se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de curtir aqui. Quem não é inscrito, ainda se inscrever, ativar o sininho, porque é muito importante. Vocês recebem todas as notificações dos nossos vídeos, então não perdem nenhum tipo de conteúdo. E compartilhar com um amigo que precisa investir ainda hoje. E não esqueçam também, estamos em todas as redes também, Instagram e TikTok, @SageHolder. Valeu! Valeu! Pa, 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 pa. De novo, não gravou.